Boa tarde, quase boa noite, né? Voltamos com uma programação de lives aqui no Instagram da Mutação Sustentável. Boa noite, mulheres, sejam bem-vindas. A gente está iniciando hoje uma programação para todo mês de março, com temas relacionados ao Dia da Mulher, né? Semana que vem, dia 8, e ao Dia da Água, dia 22 de março. Ambos temas, né, estão relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Aqueles objetivos desenhados estrategicamente a nível de estados, nações em 2015 pela ONU, Organizações das Nações Unidas, direcionando, né, como indicadores essenciais para todos os países membros para se atingirem até 2030, para que a gente possa ter uma condição mais harmônica e sustentável na sociedade. Boa noite, vamos chegando. E esses indicadores, esses objetivos de desenvolvimento sustentável têm sido aderidos pelas empresas também, né? Principalmente através do Pacto Global, né? Uma organização da ONU voltado para o setor privado, como indicadores também para serem trabalhados dentro da cultura organizacional, dentro da cultura das empresas. Afinal, né, as transformações, o desenvolvimento parte, né, da economia, dos negócios, do trabalho, da nossa força do trabalho, né? Nós, como cidadãos, sociedade, né, também participamos como agentes efetivos, né, da economia, da sociedade. Então é muito importante essa participação, né, da organização privada. Então nós da Mutação estamos lançando um programa de cultura de sustentabilidade para as empresas, onde levamos, aí uma das ações são talks, né, conversas, palestras, né, talks, mas como conversas mesmo, para ser uma troca de conscientização, através de uma perspectiva ecológica, né, ecossistêmica e feminina também, né? Afinal, a gente precisa trazer um pouco dessa essência para dentro do mundo dos negócios, para dentro da tomada de decisão, né? E não é à toa que nós temos um ODS específico para isso. Então, hoje, te faço aí o convite para você encaminhar essa setinha para todo mundo, né, que esteja relacionado ao mundo empresarial, tem interesse em economia, que também almeja um mundo melhor, né, que almeja o desenvolvimento sustentável para todos, e também para as mulheres empreendedoras, mulheres que estão aí almejando, né, uma construção de carreira profissional, para entender um pouco, trazer luz sobre, né, os conceitos, sobre as relações, né, que estão envolvidas no nesse nosso mundo, né, nesse nosso ambiente. E também o porquê que isso é tão importante, e porquê que isso impacta e influencia, né, os resultados dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, vamos lá, conto com vocês, presente aí para enviar esse aviãozinho para pelo menos 10 pessoas aí da sua lista, enviar para pessoas que tenham interesse em contribuir com o desenvolvimento sustentável, mulheres empreendedoras. E quando eu falo empreendedoras, empreendedorismo, né, não são só aquelas que têm um CNPJ, não, né? Aquelas que estão atuando de forma autônoma, mulheres que estão empreendendo seus sonhos, a sua realidade, o seu estilo de vida, cuidando do seu lar, né? Tudo isso ele torna base para a nossa economia. E já eu vou convidar aqui a Carol Busato, que fará parte dessa conversa com a gente. Carol Busato, que é líder de sustentabilidade
e que tenha trabalhado, tem trabalhado aí efetivamente, né? Tá aí no comissão de frente atuando nas propostas, em estratégias para desenvolver, para empoderar o empreendedorismo feminino. Enviando aqui para ela também. Vamos lá, quem mais vai participar com a gente? Carol já está chegando. Gosto muito dessa música. Ai, olá, Carol. Oi, Caroline, perdão, né? Já tão íntima, a gente fica Carol. Carolina, só se alguém tá brigando comigo, tá? Então é Carol Então tá tudo mesmo. certo. Prazer. Muito obrigada pelo Prazer. convite. Eu Ah, eu estava que te ouvindo aqui, agradeço. e queria falar um pouquinho como é importante, né? Às vezes a gente se pega aqui, se encontrando numa live, nessa maneira online, e às vezes a gente não sabe justamente o tal do potencial disso, né? Não é por acaso que a gente está aqui, não é por acaso que a gente está aí hoje. E hoje começa meu mês favorito do ano, então um prazer estar aqui. Ai, que bom, seja bem-vinda, ao canal, seja bem-vinda a essa conexão. Agradeço pela entrega e a possibilidade de estar aqui presente, né? Para mim isso é muito importante, né? Pelos nossos propósitos, nossos valores estarem, né, um pouco assim de encontro. E mais feliz ainda dessa conexão, porque eu não sei se você viu um story que até você não se sabe aonde que eu te conheço, de onde que eu te conheço? Não, De onde que eu vi a primeira vez? não. Foi na Sim. Locavorista da Sonri. Uhum, uhum. Eu morei um tempo em Curitiba e tentando me envolver com o pessoal, né, desse movimento, desse ambiente. E teve um sábado, um dia da semana, não lembro especificamente, você foi fazer uma fala sobre a nova economia e os 7 chakras, eu acho, se eu não me engano. Sim, sim. Nossa, Não, maravilhoso, maravilhoso. Ah, é. sabe que eu vi teu stories contando um pouquinho disso, mas antes eu só vou fazer uma pausa aqui que a gente está aí com presenças importantes. A Mônica está aqui, Mônica do Clube da Alice, e eu acho que a gente vai falar de empreendedorismo. E eu queria só da gente não, eu tenho certeza assim que cada pessoa tem uma história e as redes começam de um jeito que a gente nunca imagina, assim. Uhum. Então, assim, Mônica hoje é case mundial disso, de como uma rede de empreendedorismo. Então, que honra a gente estar aqui. Sei que tem gente aí também se inspirando fora do Brasil. Aí a Tatá tá aí, tá olhando para o México, para o empreendedorismo. Então, assim, hoje é um dia muito especial mesmo. E que legal, né? Na verdade, você falou disso e hoje eu estava pensando muito, né? A gente fala de negócios, de empreender, de fazer sentido nesse mundo, né? E eu acho que para nós mulheres isso pega de uma maneira ainda mais especial e particular, porque às vezes a gente chega nos espaços e a gente não encontra o nosso espaço, né? Então, eu quero começar assim falando uma coisa sobre a nossa autenticidade, né? Da gente não ter medo de lançar, de começar, de ter iniciativas, de ter. E a iniciativa pode ser um texto escrito, pode ser um post, pode ser um negócio, pode ser o que for, mas que sejam autênticos e que sejam no fundo do nosso coração, assim. Aí você Aham. foi pegar, acho que uma das palestras mais especiais que eu fiz, que foi associar a nova economia com 7 chakras. E olha só, né? E acho que aí também volta para a história de como que eu comecei a falar. Uhum. Do nada eu comecei a falar, foi uma palestra num grupo de empreendedorismo social em Curitiba, e isso começou a reverberar tanto, e depois eu nunca mais parei. E aí acontecem esses encontros, né? Que você. Não é que você foi fazer um curso de novas economias na escola Schumacher, você já me conhecia. Enfim, então eu acho que é uma história do tipo, todas as coisas elas têm espaço para nascer. E o mundo cada vez mais tem espaço para coisas autênticas. E o
mundo e a energia da natureza está aí aberta e pedindo para que a novidade nasça e cresça a todo tempo para seguir a nossa, para seguir a evolução, né? Principalmente a evolução da consciência e a evolução da economia que a gente tanto almeja e está plantando. Cá, se apresenta, por gentileza, aqui para nós, fala um pouquinho de você, e aí eu já entro um pouquinho para a gente entrar no tema do ODS 5. Perfeito. Bom, eu sou engenheira de formação, tenho uma pós em Economia para Transição e Ciências Holísticas, que é o olhar do todo. Eu comecei minha carreira em grandes empresas e as grandes empresas me acompanham. Depois eu fui para o terceiro setor e, por fim, eu empreendi. Quando eu achei que era por fim eu empreendi, ano passado eu recebi um convite para ir para o setor público, então eu fiz parte de uma equipe de governo e eu que sou apaixonada pela construção de um mundo mais bonito, que passa pela sustentabilidade, que passa por tantos outros pontos, eu encontrei no setor público aí um espaço gigantesco de transformação. E é muito curioso, assim, que hoje as pessoas vêm falar comigo e falam, Carol, tal pessoa, tal amiga minha vai receber um convite para atuar numa posição pública. E aí as pessoas vêm falar comigo porque realmente, assim, uma política pública pode mudar a vida de muitas pessoas e isso tem tudo a ver com o impacto. Uhum. Bom, acho que esse é um pouquinho do que aconteceu. Ano passado, então, eu já trabalhava muito com esse tema de mulheres, principalmente no recorte de empoderamento econômico de mulheres. Não porque dinheiro seja tudo, mas porque com dinheiro a gente pode escolher estar nos lugares que a gente quiser estar e Uhum. sair de relações abusivas, sair de um ciclo da violência, que infelizmente no Brasil é uma realidade muito mais forte do que a gente imagina. E eu fui convidada para liderar a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, e foi um verdadeiro privilégio, assim, de você conhecer muito de uma teoria, de você conhecer muito de uma prática, porque com o Dona de Mim já tinham sido mais de 2.000 mulheres treinadas em empreendedorismo e autoconhecimento, e você Uhum. desenhar uma política pública, só isso foi incrível. E a gente ainda teve a chance aí de somar parceiros como o Sebrae, toda a rede do SESI, SESC, Senai, Banco Mundial, BID, PNUD, etc., para implementar essa estratégia. A gente impactou mais de 30.000 mulheres em 6 meses. Depois eu fui para o Caramba. desafio da Caixa, que foi uma estratégia de saída de uma crise de imagem. E a gente olhou para a crise de imagem e olhou e falou como que a gente pode fazer essa saída da imagem, da crise de imagem, como uma grande estratégia para a transformação do Brasil. Uhum. E aí surgiu o Caixa para Elas como uma ferramenta mesmo para a gente falar sobre o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. E aí, gente, setor público é algo muito diferente, muda o governo, a gente mudam as pessoas. Infelizmente, eu já não estou mais lá desde janeiro. Uhum. Então, é engraçado que as pessoas perguntam, tá, mas o que você vai fazer? Eu falo, eu vou empreender, que eu sempre fiz isso, né? Porque eu acho que é alguma coisa muito viva, né? E empreender, para mim, é sobre olhar uma necessidade do mundo e a gente resolver agir. Uhum. Ótimo. Eu gosto de trazer assim, empreender é realizar sonhos, né? Seja o seu próprio, o sonho de um mundo melhor, né? Ajudar o outro a entender a solução, porque às vezes a gente está empreendendo sem entender que aquilo é uma forma de realização, né? Uma forma de servir. Então é muito, muito lindo isso, e que bom que você está. Bom, aonde você estiver, não tenho dúvida que vai estar gerando impacto, mas que bom que você está do outro lado de volta para né, conectar e empoderar ainda mais. O Ká, trazendo assim, é uma habilidade feminina, né? Você falou da sua formação em Schumacher, no Schumacher College, né? Ciências Holísticas, né? Deixa eu ficar atenta aqui, porque nós temos 20 minutinhos, né? Meia hora, né? Meia hora, né? É 6h40 agora, 6h37. Mas eu gosto de trazer os pontos de vista, porque eu vejo muito ainda, né, uma separação, né? Quem se interessa, né, mais por esses temas, enfim. Então, às vezes existe, né, um certo pré-julgamento sobre todo esse trabalho ser coisa assim, meio que mimimi, né? Vitimização ou algo nesse sentido, sabe? E aí eu gostaria de trazer aqui, né, um pouquinho, eu gosto muito desse livro Liderança Shakti, não sei se você conhece, né? Ele traz um compilado, né, falando da nossa realidade, o quanto que é tão recente, os avanços que nós tivemos
né, nas questões de igualdade de gênero, né, nas questões, né, de escravidão, inclusive, né, há 150 anos a escravidão era legal e a prática era comum, como se tipo isso fosse uma coisa natural, né, era da cultura, era normal, né, e hoje é um absurdo para muitos, mas ainda assim existe. A gente teve um caso super recente aqui, né, envolvendo, né, empresas, enfim. E na mesma a questão da mulher também. A mulher nos Estados Unidos, ela conquistou o voto a partir de 1970, Suíça 1920, não, 2010, a Suíça impulsou sua primeira mulher no governo. Apenas há 35 anos a gente está discutindo sobre meio ambiente, né, redução de impactos e beleza, né? Parece que nós conquistamos muita coisa, mas aí a gente chega em 2015, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um específico somente para igualdade de gênero, empoderar mulheres e meninas. Por que isso é tão importante? Porque existe esse potencial para que equilibre e traga resposta para as nossas crises sistêmicas, né? Falar de empoderamento feminino. Sai, é muito legal você tratar disso, né? Porque todo mundo me questiona, assim. Eu falo de nova economia, que é o todo, né? Que é como os 17 ODS operam juntos. Para quem é Uhum, chegando, ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que desenhou aí paradigmas mesmo para a gente alcançar. E o que eu aprendi, assim, porque eu comecei a trabalhar com mulheres do nada, assim, e de repente eu comecei a trabalhar em 5 projetos distintos de mulheres em todos os setores, né? No setor privado, empreendendo, etc. Quando a gente age em mulheres, a gente age sistematicamente na sociedade. E aí você trouxe dados, eu vou trazer um dado que cada vez que eu falo dele, eu tenho vontade de chorar. 1 em cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência no Brasil. 1 em cada 3. É muita coisa. Então, muita assim, coisa. primeiro, por que é tão urgente agir em mulheres? Porque não é possível, né? Tem alguma disfunção muito grande na nossa sociedade. E aí, se a gente vai para dados de pesquisa, a gente começa a ver que investir em mulheres, a gente traz investimento para casa, porque a mulher reinveste, ela investe em educação, ela gasta com a família, ela tem até dados que ela administra melhor esse dinheiro. Mas eu não gosto dessa história de quem é melhor que o outro. Porque esse Uhum, mundo que a gente precisa construir é um mundo que a gente vai construir juntos. E aí, eu vou até contar. A gente está aqui, acho que agora em maioria mulheres, mas uma coisa muito gostosa. Assim, na Caixa a gente teve muita oportunidade de construir essa realidade nova, né? De falar sobre liderança, liderança feminina. E os homens começaram a questionar por que liderança feminina. E uma das coisas que eu pedi, falei, eu queria falar só com os homens, para poder explicar o porquê, para poder trazer um pouquinho e para poder trazer um pouquinho de cada um dos recortes, porque tem alguns segmentos da indústria que infelizmente são ainda mais retrógrados que outros. Então, assim, o setor financeiro ainda tem diversos avanços para fazer. Tem outros setores uhum. que estão um pouco mais na frente, que já têm práticas mais habilidosas com relação a isso. Mas, para resumir a sua pergunta, tem até um estudo que conta que se a gente investe em mulheres, a gente está mitigando o impacto das mudanças climáticas. Então, assim, se precisa de alguma outra razão e se tem um outro lugar para começar, é pelas mulheres. E, além do mais, aqui no Brasil somos 52% da população. Sim, sim. Legal. Eu ia trazer aqui exatamente a meta 5.2 que você já falou das formas de violência, né? O ODS 5, então, ele tem 9 metas específicas. E eu trouxe um pouquinho o dado aqui do relatório Luz, né? Que trouxe resultados de 2022, inclusive, né? Você falou de 1 a cada 3, né? Ele Uhum. fala aqui que 6,3% foram agredidas fisicamente com tapas, 8 a cada 1 minuto. Então, 8 a cada 1 minuto de mulher está sofrendo algum tipo de violência. A mais comum é a verbal, que às vezes, né, de novo, é no mundo que a gente normaliza tudo, é normal, né? E só nós sabemos o quanto que isso afeta, né, o nosso emocional, a autoestima, né, impedindo que justamente a gente tenha esse passo de autenticidade, de coragem para fazer, né, dar uma expressão, né, fazer uma postagem. Aí a segunda que eu separei aqui, que não dá pra gente falar sobre todas, é a 5.4 sobre reconhecimento e valorização do trabalho doméstico.
Aí eu gostaria de fazer a ponte, a conexão com o bolo da Reise Henderson, né? Que você sempre traz, fala sobre ela, né? Porque nos dados do relatório Luz, né? Ele faz uma comparação sobre a mulher fazer mais, muito mais atividade doméstica do que o homem, né? Mas, do meu ponto de vista, necessariamente, não que a gente precise da igualdade desse trabalho, né, dessa função em si, mas reconhecer que é tão importante quanto para a economia e ela hoje não é monetizada. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Perfeito. Eu adoro quando a gente chega em mulheres e a gente chega na economia, porque eu acho que parece que uma coisa está tão dissociada da outra. Então, eu vou começar, né? Sempre que a gente pergunta para as pessoas qual que é a primeira palavra que vem à cabeça delas quando a gente fala de economia, elas falam de dinheiro, PIB, emprego, desemprego, crise, inflação. E é muito engraçado, né, que a economia, ela permeia as nossas vidas, mas no final das contas a gente não define exatamente o que Uhum. é a economia. E na verdade a economia é a gestão da casa, né? Então ela começa com a nossa casa individual e você expande, né, para uma casa que é um bairro, uma cidade, um estado, um governo, uma nação. E aí, quando a gente olha para a economia e a gente olha para o que o PIB mede, e a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver que assim, o que o PIB mede, né? O PIB mede toda a parte que é monetizada da economia. Mas para essa parte monetizada acontecer, para o setor público acontecer, existe uma outra base, que é isso tudo, que essa futurista, que falecida Hazel Henderson, ela chama de economia do amor ou economia do cuidado. Ou seja, né, tem até uma brincadeira de um livro de uma economista gringa que ele fala assim, com quem que deixavam os filhos, né? Quando os grandes pensadores e economistas eles iam trabalhar, com quem que cuidava dos filhos? Quem que preparava o jantar deles? E eu acho que assim, essa economia, né, do cuidado das crianças, do cuidado das pessoas que precisam de algum cuidado especial, com algum tipo de deficiência, ou ainda pessoas idosas, e o cuidado Uhum. de casa, ele é feito majoritariamente pelas mulheres. E aí a gente tem a impressão que se isso não passa por dinheiro, isso não tem valor nenhum. E sempre que qualquer aula minha tem um Porque modelo isso da não produz dinheiro, né? Se isso não produz dinheiro, né? Acha que não produz. se não produz dinheiro, logo isso não tem valor. E aí eu acho que a gente está muito. A gente acha que o preço das coisas é o real valor delas. Enquanto que talvez seja um convite para uma subversão. Para a gente olhar Uhum. um pouquinho e começar a entender que o cuidado é sim importante, que quem faz a parte do cuidado é uma grande conversa interna, porque depende se alguém tem filho. Infelizmente, um homem não pode dar de mamar. Então, assim, sim, vai ficar diferente isso, né? É sobre equidade Uhum. e não igualdade. Então a gente tem Uhum. que pensar, e eu acho que é legal trazer essa história, né, da diferença entre equidade e igualdade, que é muito legal. E assim, duas crianças estão com sede. Você vai matar a sede delas. Você dá um copo d'água. A diferença é que uma delas tem 3 meses e a outra tem 8 anos. Qual das duas matou a sede? Então, Uhum. acho que essa é a diferença. Igualdade é você dar o mesmo copo d'água. Equidade é você considerar que uma criança de 3 meses talvez tenha que receber o peito ou uma mamadeira. Então eu acho que a gente começa a trazer um pouco de luz para isso e começa a olhar um pouquinho e se valorizar mesmo enquanto trabalho do cuidado. Entender que sim, tem muito valor. E é engraçado quando eu mostro isso para as mulheres, porque parece que vem um arra na cabeça delas e um novo argumento. Porque, mais uma vez, né, economia não é um assunto que a gente gosta tanto. Quando a gente fala de dinheiro com as mulheres, parece que é um assunto que gera aversão. E Uhum. é assim, gente, os nossos sonhos e o que a gente quer conquistar vão passar pelo dinheiro. Então, sim, vai ter que passar pela economia monetizada, mas não em detrimento da economia do cuidado. A economia Uhum. do cuidado é o que faz a gente se manter viva, é o carinho, é o que faz a gente manter a nossa autoestima no lugar. Mas sim, a gente também tem que se empoderar disso. E eu queria aproveitar, Sá, para puxar um pouquinho para esses 3 pontos, assim, que para mim são os pontos chaves, que eu vou falar muito aí nesse 2023, com Uhum. relação às mulheres e os desafios que as mulheres têm. E os 3 pontos chaves, o primeiro deles está ligado a toda a parte de dinheiro. E aí, dinheiro fala da gente se empoderar das nossas finanças pessoais, para quem é empreendedora, de começar a olhar para crédito como uma maneira de expansão dos seus negócios e da gente buscar mesmo o letramento financeiro, porque assim,
A gente só vai mudar a realidade se a gente passar por isso, por dinheiro, por ter independência financeira, porque não adianta a gente querer lutar por direitos iguais, etc., se a gente depende de alguém, né? É, na parte financeira. Então, isso precisa passar por dinheiro, acesso a crédito, etc, etc. Perder o medo de falar disso. Sentar na roda com as amigas e falar, amiga, onde se investe? Mas, amiga, Uhum. ajuda para investir. Não ter Ah, mas vergonha assim, de buscar aprender a fazer perguntas em relação a isso, né? e isso também é sobre autoconhecimento. Às vezes não é sobre a taxa de retorno de um investimento X ou um investimento Y. É a gente entender se a gente se sente mais confortável morando de aluguel ou se a gente tem o sonho da casa própria e isso é importante para a gente. Isso é autoconhecimento e depois o dinheiro vem. Então, Uhum. assim, esse é o primeiro desafio, nossa relação com o dinheiro. E isso vale também para as organizações, sabe? Porque eu acho que assim, tem também um trabalho de ESG nas organizações, que é como que elas então buscam para suas funcionárias, para suas comunidades, trabalhar com todo esse acesso ao dinheiro? Como que traz, por exemplo, acesso ao dinheiro para a comunidade local de empreendedoras? Como que faz com que o menor tenha um crédito mais barato? Então, isso também vale para quem está no corporativo, pensar nisso. O segundo ponto é o segundo ponto que eu mergulhei ano passado, que é Mulheres e Política, que a gente só vai mudar a realidade se a gente entrar no universo da política, e política não necessita ser partidária. Política não necessita ser polar. Uhum. Política tem a ver com polis, tem a ver com o comum. É a gente defender um interesse comum. E aí eu cito mais uma vez esse exemplo, né? Eu fui parar no governo, no Ministério da Economia, com um trabalho que eu já fazia. Eu já defendia essa questão da igualdade das mulheres antes e essa parte do empoderamento econômico. Então, assim, política é muito mais do que aquela briga que a gente está vendo. E se a gente não devolver à política esse real significado, que é os nossos interesses, e a gente buscar por eles, e a gente bater na porta, a gente conhecer os instrumentos, né? Como que a gente busca uma lei de acesso à informação, como que a gente fala com um parlamentar, como que a gente fala com o nosso deputado que a gente elegeu. Isso é muito, muito, muito crucial. E também um convite para quem se sentir esse chamado de adentrar na política partidária para que a gente tenha mais mulheres eleitas também e uma paridade um pouco maior. Isso é super importante em termos de liderança e de transformação. Uhum. Enfim, esses dois são os principais. E o terceiro tem a ver com tecnologia, que também é um assunto que a mulherada vira o olhinho e fala: ai, deixa eu deixar, eu não entendo nada de tecnologia. Pois é, vai precisar entender. E vai precisar entender porque, assim, a disrupção do mercado de trabalho, seja para quem empreende, seja para quem está nas corporações, passa por tecnologia, inteligência artificial, big data, chat GPT. Não adianta. É como a gente precisa escolher participar desse mundo. E participar desse mundo tem que estar pertencendo. Então, tá, não precisa saber tudo. Não precisa saber programar o chat. Não precisa saber usar todos os dias. Mas, por exemplo, se eu sou empreendedora, a pergunta que eu me faço é: que passo mais de tecnologia que eu posso agregar no meu trabalho? Ah, por exemplo, hoje eu tenho um site, eu tenho todos os canais por lá, eu posso fazer um link patrocinado e entender como que isso gera Uhum. resultado. O que mais que eu posso? E eu acho que essas perguntas, para quem está empregada, como que está meu LinkedIn? Como que eu estou nas redes sociais? Eu me posiciono? Porque a vida também pode mudar. Ou ainda, a gente pode escolher ter vontade de falar, ter vontade de falar sobre um tema, de exercer a nossa liderança também nesses meios que passam pela tecnologia. E que, às vezes, a gente não sabe, né? Onde estão as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, o que elas vão fazer com essa informação e o quanto a gente está influenciando elas. Então, para mim, essa é a beleza da tecnologia, né? A gente está conectado aqui, eu em Brasília, você um pouco mais longe, mas mesmo assim, em tempo real e transmitindo uma mesma mensagem. Então, Uhum. quebrar essa barreira e entender que o futuro vai passar por aí, então como que a gente se engaja nisso tudo? Perfeito, muito bom, Ká. Eu gostaria de trazer um ponto, assim, um outro, né, ponto de vista disso tudo que está relacionado, sobre essa questão do cuidado, né? Porque o cuidado ele é um dom feminino, né? Mais caracteriza assim, feminino no aspecto da energia feminina, não que o homem não tenha, né? Também essa habilidade, mas que todo essa não valorização dessa habilidade, né, do cuidado, da economia do cuidado, né, começou a gerar uma rejeição, nós mulheres, com o cuidado, né, da gente buscar
sempre o externo, né? Sempre o dinheiro, né? A competitividade, enfim, né? Para a gente também ter o nosso espaço, né? Tentando se equivalar, né? Aos homens. E aí, a partir disso, a gente também começou a deixar de cuidar de nós mesmas, né? Então, a importância também de resgatar o autocuidado, o autoconhecimento, né? O olhar, inclusive, para a saúde mental, né, para nossa saúde física, para que a gente tenha uma estrutura, uma base forte para todas essas mudanças e transições e outros desafios, né, que a gente precisa ter coragem de começar a participar, né? Então, e para a gente finalizar, né, com o seu tempinho aqui, só para conectar mais um ponto, a meta 5.4, que é agora exatamente você já trouxe em relação à participação da mulher, né, em tomadas de decisão, né, na parte política, e também nas empresas. Então, o relatório da Luz, né, dos ODS, ele trouxe aqui, ó, que em 2015 o Brasil ele ocupava a centésima, gente, agora me fugiu até como 115, a posição 115 do ranking da União Interparlamentar que afere a participação feminina nos parlamentos nacionais. E em 2020 o Brasil caiu para posição 143. Ou seja, a gente teve um retrocesso, né? E já na parte de liderança do público-privado, a mulher hoje, né? Ela ocupa, ela é metade, né? Você trouxe, né? 52% da população e a gente ocupa aí 37% dos postos de gerenciamento, onde existe aí, né? Uma análise de que a gente tem até. Pode ser que tenha mais facilidade no gerenciamento, justamente para a gente conseguir integrar tudo, né? Ver as formas de uma forma sistêmica, naturalmente, e ainda assim nós não estamos ocupando essas posições, né? O que você enxerga em relação, né? O que está faltando, ou o que precisa potencializar, né? Para que as mulheres atinjam, né, outros cargos de liderança. Seja reconhecida como líder. Ai, amei. Bom, eu tava louca para falar sobre isso. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o cuidado. E acho que assim, se a gente não cuidar, né, se a gente, que eu acho que essa é a história da entrada das mulheres no mercado de trabalho, né, de um processo de masculinização, de tentar chegar nesse lugar, né? Como que é chegar a partir do nosso lugar, a partir de quem a gente é? E aí eu vou usar de símbolos, né, como um batom, como uma saia, porque isso tem muito a ver com a gente, né? Essa coisa da beleza e muito mais com nós brasileiras, né? Porque a gente tem toda essa história indígena, ancestral, né? Do índio que tem aquela coisa de se enfeitar todo. Então, assim, como que é ocupar esses espaços? E eu acho que, assim, o espaço da liderança, ele está disponível. E para mim, a grande diferença entre os homens e as mulheres é que nós, mulheres, a gente hesita um pouquinho mais. Mas a gente hesita um pouquinho mais porque a gente olha o todo. Então a gente olha o amplo. E aí a gente fala, mas se isso, se aquilo, se aquele outro. E eu acho que assim, é um grande convite para todas as mulheres que estão assistindo aqui e que vão assistir ainda essa live, da gente ousar ocupar os espaços. Da gente se sentir e se sentar numa mesa como se aquela mesa fosse nossa. Da gente se vestir como se aquele espaço fosse pra gente. E nunca, jamais se sentir menor. Nunca, jamais achar que a gente não é suficiente. Se por acaso a gente está se achando não suficiente, é com a psicóloga, é com a terapeuta, é com a mentora, é com a coach, é com o trabalho de background, né? Se vai ter uma reunião importante, estudar para chegar lá 100% segura. Mas essa Uhum. construção de autoconfiança e de autoestima, ela tem que vir da gente. E a gente tem que aprender isso, tem que ensinar para as filhas, tem que ensinar para as meninas mais novas, tem que conversar sobre isso. E aí, uma coisa que eu sempre falo, né, da gente experimentar, enxergar poder como um verbo. Eu posso, você pode. E eu acho que isso é muito lindo, assim, né? Isso é o real poder. A gente acreditar que a gente pode. Então, fica aí esse meu convite.
a gente tem uma construção de futuro aí muito longa, até a gente encontrar um espaço no qual as mulheres se sintam muito bem. Mas ele tem que passar por um caminho juntos, então é muito massa ver os homens entrando nessa conversa também, porque também é juntos, né? Também é desconstruir algumas coisas da nossa sociedade, de um mundo que precisa mudar. E a gente só vai fazer isso se a gente fizer isso no espírito do prazer, da alegria, da beleza, da diversão. Isso sim é Uhum, sustentabilidade, uhum. porque se não é divertido, não se sustenta nas nossas vidas. Lindo, lindo. E aí eu ia complementar. E da fé também, né? Acreditar que é possível construir um novo mundo, uma nova economia, uma nova forma de liderar, né? Total. Para a gente finalizar, Ká, para você sair, você tem um outro compromisso. Dentro dessa sua experiência, do que você conheceu e do mundo das possibilidades, né? Hoje, o que que você recomenda, né? Você está falando aqui, primeiramente, para a gente ousar, né? Para a gente escolher, né? E esse poder de estar participando, né? De transformar, enfim, de liderar. Ok, mas tá, agora um passo mais material da coisa. Aonde estão as possibilidades ou a política pública está oferecendo para a mulher ou organizações? O que hoje você vê assim como, não, esse é o caminho aqui que pode te auxiliar nesse processo? Perfeito. Eu acho que assim, indo um pouquinho atrás de política pública e voltando um pouquinho para o micro, às vezes a solução ou o nosso próximo passo ele está naquele cafezinho que a gente tem vergonha de convidar a pessoa para tomar. Então eu vou falar do poder do cafezinho, da gente escolher intencionalmente fazer networking, porque a gente no Brasil a gente acha que networking é oba-oba ou não foi ensinado a fazer networking. Então com quem que vocês querem conversar? Quem que interessa a vocês? Quem que inspira vocês? Vai lá, pede uma conversa, organiza isso. Então acho que esse é um primeiro passo da gente conseguir se inspirar a ponto de você conseguir desenhar um plano estratégico para você mesmo. De onde você se vê daqui a algum tempo, com quem que você quer estar trabalhando, que assunto que te interessa. Então, acho que é isso. E o segundo ponto também é investir em autoconhecimento. Quem que a gente é. Então, assim, hoje todo mundo fala, nossa, Carol, teu discurso é tão organizado. Sim, eu investi muito em mim. Eu sou meu principal ativo. Eu fiz muitos cursos de autoconhecimento para poder chegar aqui e falar, hoje eu falo de nova economia e eu fiz isso, isso, isso. Então, acho que tem esses dois lugares. E o terceiro lugar é o poder das redes. A Mônica do Clube da Aris estava aqui no comecinho. O Clube da Aris transformou a vida de muitas empreendedoras. Tem outras redes, por exemplo, uma rede na qual eu sou conselheira, que é o Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura, que é o SEMEC. Encontre da sua cidade, participa de eventos, conversa com as pessoas, se conecta, mesmo se você tem um emprego. Porque assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente nunca sabe o que falta para a gente ter aquele brilho no olho. E normalmente é numa conversa, é numa conexão. Então, eu acho que isso é super importante e é uma maneira da gente se inspirar também profundamente. Uhum. Estou me inspirando muito em você hoje. Obrigada, Sam. Muito, muito mesmo. Cá, obrigada pela sua participação. Onde a gente te encontra, como que você pode ajudar, né? Eu ou outras mulheres nessa jornada, nessa caminhada. Obrigada, Sam. Bom, redes sociais, estou aqui. Acho que esse é meu principal canal, né? Sou super acessível aqui. Eu mentoro principalmente mulheres, eu não sei por que homens não procuram tanto esse caminho. E é um dos trabalhos que eu mais amo fazer, né? Porque eu acho que você participar da vida de alguém é uma honra. E você parar, né? Para quem tem esse tempo e esse investimento, para você parar um pouquinho e olhar estrategicamente para sua vida, é um investimento e tanto. Em eventos, vou manter também aí a agenda dos eventos e projetos de consultoria e tudo mais. Acho que também atuo nisso. E vou contar depois aí quais são os meus próximos passos, que logo, logo eles se abrem. Agradecendo mais uma vez pelo convite e que a semana de vocês seja muito iluminada e que as pessoas que se encontrem aqui encontrem aí as respostas que estão procurando para os seus negócios, para as suas vidas e para ter cada vez mais brilho no olho e significado. Um beijo! Bravo. Obrigada, obrigada, Carol. Vou ficando aqui por aqui ainda para compartilhar com a turma as outras agendas. Beijo, tchau. Tá, beijo! Que incrível, que incrível. E aí,
o que que acharam dessa live? Parabéns pela live, que máximo, gente. A Carol é incrível, então depois eu vou deixar aqui a live salva, vou deixar o contato dela, tá? E fica o convite também, porque essas conversas sobre o ODS 5 e o ODS 6, porque esse mês também nós temos aqui o Dia da Água, né? Então, a semana que vem, dia 8, nós vamos falar sobre as habilidades femininas, os dons femininos, né? Porque, como nós comentamos aqui, às vezes não é só a questão da gente conseguir aquele cargo, né? De estar ali naquele plano de carreira, em posições de tomada de decisão. É a gente ser reconhecida onde nós já estamos, onde é o espaço que a gente já escolhe, né? Ser e estar hoje, que é dentro da nossa própria casa, que é dentro da sua profissão, né? Seja autônoma, seja atuando, servindo outras mulheres, né? Quando a gente está falando do cuidado, da economia do cuidado, falamos muito aqui da questão da gestão do lar e do cuidado de pessoas, né, que precisam de uma atenção maior, seja uma criança, um idoso, mas também tem o nosso próprio cuidado, né? As terapeutas que estão aqui nos apoiando, né? As mulheres que estão ali fazendo uma massagem, que está cuidando das nossas unhas, seja lá o que for. Essas mulheres também precisam ser reconhecidas porque elas também são empreendedoras, porque elas também têm habilidades e porque elas também querem a independência, a liberdade, né? E ser reconhecidas já pelo que elas são e fazem. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre essas habilidades femininas, né, que não são tão valorizadas, mas que é tão importante quanto na construção do desenvolvimento sustentável, na construção dos resultados, né, na harmonia como um todo, tá? Então, semana que vem, dia 8/3. Obrigada, agradeço a participação de vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Van estava falando sobre isso em um café agora com a empreendedora, acabei de sair de lá. Sobre cafezinho, né? A importância da gente fazer o networking, acreditar. E por fim, trazer essa comunicação também, né? Trazer esse tema para dentro dos espaços que a gente já ocupa, né? Então, uma pergunta central que nós tivemos aqui na divulgação da live foi: por que é tão importante trazer a valorização da mulher para os negócios, para a marca, né? Por isso, pelas nossas habilidades, né? Porque a gente tem aí esses dons para serem reconhecidos e contribuir com uma liderança muito mais equilibrada, muito mais harmônica, que favorece muito mais a vida, que favorece muito mais a economia, né? E de uma forma mais saudável para todos, né? Show! Legal. Agradeço a participação, gente. Então, semana que vem nós voltamos com uma outra convidada super especial para trazer luz, né? E para a gente trazer as relações, inclusive, como que a mulher e o feminino vai se relacionar com o ODS 6, água e saneamento. Tchau!